Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 43. Confesso aos irmãos que meu coração se alegra muito a retornar mais uma vez a este lugar, porque eu sei que grandes coisas de Deus estão por vir. Porque eu vejo grandes promessas de Deus. Só um pouquinho ali à frente. É só aguentarmos mais um pouquinho. Que quando essa pandemia passar, os despojos serão nossos, viu, meu pastor? E eu não vou deixar nada. O que tiver no chão a gente vai carregar. Amém? Tá ligado, Quicão? Amém? Amém. Esse Quicão é uma bênção de Deus. Jovem que nos acompanhou durante muito tempo. Vou ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, verso 21 ao 43. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E preste atenção nessa palavra. E lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Presta atenção nisso aqui, irmãos. O dirigente da sinagoga. E disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E eles deu ordens expressas, para que não dissessem nada a ninguém,
e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Feche seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Pai, estamos aqui nesta casa. Deus, este é o santuário, o qual consagramos para o teu culto nessa noite. Senhor, o teu culto não é apenas um envolvimento humano, não é apenas um ajuntamento de pessoas, o qual pré-ordenaram as coisas que vão acontecer. Mas pela nossa fé nós cremos que quando nos reunimos neste lugar consagrado a Ti, o Teu Espírito, a dimensão espiritual se manifesta nesse lugar. Há, Senhor, uma dimensão, uma atmosfera espiritual presente neste lugar, que vai além da nossa compreensão, que vai além do nosso entendimento, porque, meu Deus, esse ambiente, Senhor, que aparentemente é um templo, é uma casa, ele se torna, meu Deus, um lugar de manifestação espiritual. E eu peço ao Senhor encarecidamente, como nós estamos aqui reunidos, que o Senhor se manifeste a cada um de nós. Que o Senhor fale individualmente a cada um dos que vieram aqui nessa noite para ouvir, Senhor, não a voz de um homem, mas a Tua voz e o Teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, toma, meu Deus, a direção deste lugar. Guarda as portas, guarda, Senhor, o ambiente. E faz com que, meu Deus, cada um dos que aqui entraram, possa sair, meu Deus, com a certeza de que nesse lugar tiveram um encontro com Deus. Porque o Teu Espírito se manifestou aqui. É o que te pedimos em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia fala de um homem chamado Jairo. Eu fiz questão de ler toda a história para você, para que quando eu começar a contar a história de Jairo, você compreenda talvez a aflição dele, que se foi talvez entediante ou um pouco penoso para mim ter que ouvir toda a história da trajetória de Jesus, até chegar à casa desse homem, desde o primeiro momento em que ele fez um pedido. Imagine para ele que estava com a expectativa da morte da sua filha. O que são as sinagogas? Aonde eu acho na Bíblia as sinagogas? De onde vêm as sinagogas? A gente vê o rei Davi dizendo ao próprio Deus: Deus, como é que eu posso edificar uma linda casa para mim? Um lugar de conforto para mim? Um lugar aconchegante para mim? Se a Tua presença, representada pela Arca da Aliança, está no meio de uma tenda. Isso está errado. Eu tenho que fazer uma casa para mim, mas também tenho que fazer um templo para o Senhor. Aí Deus diz, tudo bem, a ideia do templo eu gostei, mas não é você quem vai fazer, é seu filho. Tem problema nenhum, Senhor. Estou aqui disposto a fazer a Tua vontade. A minha ideia não é que o meu nome seja glorificado pela Tua obra, mas eu quero de fato é que o Teu nome seja engrandecido. Vou providenciar uma planta, vou providenciar os materiais e deixar tudo pronto. Amém? Amém. E vem Salomão, constrói um templo para a glória de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus desce do céu e enquanto eles estavam ali oferecendo sacrifícios, Deus desce como um fogo, queima aqueles holocaustos, e a fumaça dos holocaustos queimando toma conta daquele ambiente que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Presença de Deus dentro do templo. O povo se afasta de Deus. O povo começa a praticar rituais religiosos. Começa a entender que apenas trazer um carneiro, trazer um bode, trazer a minha oferta, trazer o meu sacrifício, resolve meu problema com Deus. Eu não preciso, no meu coração, alimentar nenhum tipo de sentimento com relação a Deus. Meu relacionamento com Deus é uma questão mecânica. Eu vou para a igreja na quarta, vou para a igreja no domingo, eu chego cedo, não me atraso, sento no banco, todo mundo me vê, Deus me vê, viu que eu fui para o culto e está tudo resolvido.
A coisa virou uma mecânica. Aí o povo se desvia de Deus. Bom, eu vou para a igreja, mas também eu posso servir de repente a Baal, a Astarote. Bom, quem me der vantagem, eu estou servindo. A Bíblia diz que vem o juízo de Deus. Tira o povo da sua terra. Vem o Império Babilônico, destrói o templo. Bom, agora o povo é levado escravo. Como é que eu vou adorar a Deus? Como é que eu vou servir a Deus se eu não tenho templo? É aí onde começa a surgir os primeiros conceitos de sinagoga. Locais, o qual eu não pratico sacrifícios a Deus, mas eu me reúno para falar da palavra de Deus. Eu preciso falar sobre Deus. Aí o povo volta do cativeiro babilônico. E volta também com o conceito das sinagogas. E a gente vê agora um homem a quem a Bíblia não atribui nenhuma falta a ele. Nenhum problema de caráter, nenhum problema de conduta. Foi um homem religioso, um homem que talvez no seu tempo, os seus contemporâneos tenham tido ele na melhor estirpe. Quem é esse homem? Não, o nome dele é Jairo. Um cara zeloso pela obra de Deus, um cara temente a Deus, um cara que serve com zelo a Deus. Mas chegou uma hora na vida desse homem, que alguma coisa mexeu com ele, que ia além dos seus conceitos religiosos, que ia além da sua razão, que ia além dos conceitos do que ele aprendeu, talvez do seu pai, talvez do que ele aprendeu. Por quê, queridos? Para você entender, dentro da ideia religiosa do povo hebreu, havia uma seleção muito forte, feita não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Para servir a Deus, dentro do santuário, existe uma seleção. Não é qualquer um que pode entrar no santuário para adorar a Deus. Tem que ser escolhido por Deus. E muitas vezes essa descendência independe do meu e do seu querer. Você nasceu de que tribo? Não, meu irmão, eu nasci aqui da tribo de José. Meu irmão, você está fora. Mas eu quero servir. Não, Deus não escolheu você. Vá fazer outra coisa. E você nasceu de onde? Não, eu nasci da tribo de Levi. Não, você está dentro. Se quiser servir, pode. Porque Deus escolheu a tribo de Levi como estatuto perpétuo do seu sacerdócio. Quem é você? Meu nome é Jairo. O que é que você faz? Eu sou chefe de uma sinagoga. Depois que a gente voltou do Império Babilônico, eu aqui tenho representado a lei de Deus, sou reconhecido pela minha sociedade, porque conheço a lei de Deus, tenho capacidade de interpretar a lei de Deus, conheço o que está escrito. Pois bem, a parte da sua lógica está muito boa. Mas agora, meu irmão, como nós aqui, todos nós, estamos vivendo um tempo terrível. Um tempo em que toda a ciência do tempo em que nós vivemos não é capaz de desafiar um vírus. Um tempo em que nós vivemos que vidas têm sido ceifadas porque o homem consegue transmitir um jogo de futebol do Oriente ao Ocidente em tempo real. No tempo em que você consegue acessar um vídeo e conversar pessoalmente com a pessoa no outro extremo do globo terrestre. Mas uma codificação genética, através de um vírus, entra na célula do ser humano. E a medicina mais avançada não consegue resolver o problema. Não tem remédio. A quem nós vamos recorrer? Mas Jairo não era qualquer homem, não era qualquer pessoa, era um cara extremamente religioso. Quer saber alguma coisa da palavra de Deus? Quem é que eu vou procurar? Chefe da sinagoga. É ele que vai dizer o que é que a Torá diz, e se o que ele está dizendo é certo ou se é errado. Mas como eu disse a você, o problema é que chega até a vida de Jairo, não mexeu com o seu intelecto. Não chegou para ele alguém desafiando a ele
a interpretação que ele tinha, talvez a respeito da ressurreição dos mortos, porque esse era um paradigma real no tempo de Cristo. Procuraram ele, mestre, o senhor tem que resolver um problema aí com a gente, já que o senhor disse que é mestre, porque tem duas equipes aí que andam se pegando nos bastidores da Bíblia, chamado fariseus e saduceus. Uns acreditam que vão ressuscitar dos mortos, outros não. O senhor tem que resolver esse problema. Não, irmão, não chegaram para Jairo para resolver isso, não. Eu não sei quantos filhos esse homem tinha, mas a Bíblia diz que uma enfermidade chegou na casa dele. E foi uma enfermidade que o conceito religioso dele não pôde resolver, que o conhecimento de Deus que ele tinha não pôde resolver. Por quê? Por quê, meu pastor? Tem muita gente que olha para o mundo e diz assim: poxa, eu creio em Deus. Tem tanta gente lá fora que se julga ateu, né? Tanta gente que não está nem aí para Deus. Mas eu creio em Deus, tenho fé em Deus. Irmão, em nome de Jesus nessa noite, se você acha que crer em Deus é algo que vai ser suficiente para você, abra sua mente nessa noite, porque a Bíblia diz que o próprio diabo, ele não crê em Deus porque ele leu na palavra, não. Ele crê em Deus porque ele viu a Deus. Mas o fato de ver a Deus e a sua glória não garantiu a ele a permanência no céu. A única coisa que garante a nós a nossa salvação é a obediência à palavra de Deus. Porque ele viu, ele creu. E quando você fala para ele em nome de Deus, a Bíblia diz que ele crê e ó, estremece. Crê em Deus. Tem gente que acha que é muita coisa crer em Deus. Eu creio em Deus. Porque tem muita gente aí que não crê, né? Mas eu creio. Pelo amor de Deus, irmãos. Você crê porque eu e você nascemos em uma dimensão em que, se nós presenciarmos a glória de Deus na sua essência, a Bíblia diz que a nossa estrutura não suporta, mas esse espírito do inferno, esse espírito que é o nosso opositor, ele veio de uma dimensão, a Bíblia diz que ele assistia diante da glória de Deus. Ele assistia, ele via quem era Deus. E de toda a criação de Deus, se você quisesse saber o que era bom, o que era perfeito, você tinha que olhar para Ele. O fato de ser bom, o fato de ser perfeito, e o fato de ter o conhecimento da essência da glória de Deus, não deu a ele permanência no céu. Jairo conhecia a lei de Deus, conhecia os ensinamentos que ele pregava na sinagoga. Mas um dia, e é nisso que eu quero que você foque nessa noite, porque esse é o Evangelho de Cristo, a coisa foge da razão, a coisa foge da lógica, porque começou a mexer com as emoções de Jairo, mexeu com o coração daquele homem. Ele olhava na casa dele e via a filha dele doente, e olhava e dizia: eu já fiz talvez todas as preces que me ensinaram na minha religião. Já usei todas as palavras de afirmação que um dia alguém me ensinou, mas a minha filha não melhora. O que é que eu vou fazer? E alguém talvez tenha chegado para ele e dito: olha, Jairo, tem um jovem por aí. Um jovem de 30 anos que está andando aí pela Judeia, pela Galileia. E eu ouvi dizer, eu não vi, eu ouvi dizer que esse jovem passou por um cego de nascença e mandou ele abrir os olhos, e ele abriu. Eu ouvi dizer, Jairo, que ele andou por um surdo, passou por um surdo, alguém que não ouvia, e ele gritou para aquele homem, e os ouvidos daquele homem se abriu. E Jairo começa a entrar num conflito na casa dele, queridos. Porque ser chefe da sinagoga não era apenas um hobby para Jairo. Não era apenas um momento de distração para Jairo. Aqui eu estou de frente para os levitas da igreja. Tem gente que
toca na igreja porque tem prazer na lei de Deus, porque tem prazer em servir ao culto de Deus. Mas como nós homens vamos julgar quem faz isso de coração e quem faz isso porque isso de fato é uma profissão? Como eu vou saber se Jairo estava na sinagoga porque isso para ele era uma forma dele ganhar dinheiro ou porque de fato o coração dele estava em Deus? Quem sou eu para julgar Jairo? O que eu sei e o que você vai saber nessa noite é que quando a crise chegou na casa de Jairo, é que quando a dor chegou no coração de Jairo, é que quando a coisa começou a apertar aqui dentro, foi aqui não, irmãos. Não foi na razão, não foi na lógica. Ele não foi estudar os filósofos de sua época. Ele não foi querer compreender pela razão o que é que estava acontecendo. Ele só sabia que o coração dele estava doendo. Ele só sabia que por mais que todos os dias ele acordasse, abrisse aquela sinagoga e falasse do Deus Jeová, a filha dele continuava doente dentro de casa. E não tinha nada que ele pudesse fazer. Mas alguém disse a ele: tem um jovem andando por aí, que diz que é filho de Deus. Talvez Jairo passou alguns dias na sua casa pensando: meu pastor, se as pessoas na rua me virem procurando esse menino, esse jovem, o que é que vão julgar a respeito da minha sinagoga? O que é que vão julgar a respeito de tudo que eu venho ensinando a eles durante esse tempo, se o meu líder vem dizendo que esse cara é um filho de Satanás, que ele não tem nada a ver com a nossa religião? Mas no coração dele alguma coisa apertava, e por mais que ele andasse, por mais que ele corresse, por mais que ele ensinasse, por mais que ele pregasse, não via outra oportunidade, outra porta, outra abertura na frente dele, que não fosse recorrer a Jesus. E é interessante, por isso que eu li o texto todo com vocês, que quando Jairo sai da casa dele decidido a procurar Jesus, nenhum obstáculo foi suficiente para parar ele. Tem outra pessoa precisando mais do que você. Peraí, meu irmão, tem alguma coisa errada. Essa mulher está com esse fluxo de sangue, já que ela tem esse tempo todo até agora não morreu, manda ela esperar e bora seguir o nosso processo aqui, porque a minha filha vai morrer. Essa mulher já está tendo tanto tempo com esse negócio aí, já não morreu. É agora que ela vai morrer. Jesus, larga essa mulher, bora embora. Você não vê Jairo murmurando hora nenhuma. Jesus parou, a Bíblia diz, Jesus parou. Irmão, entenda uma coisa nessa noite, em nome de Jesus. Tem horas que Jesus para. Tem horas que o tempo para. Mas não para sem um propósito de Deus. O plano de Deus é maior do que o meu e do que o seu. O projeto de Deus é mais amplo do que a minha casa. O projeto de Deus é mais amplo do que a minha necessidade. Eu olho muitas vezes a minha dor. Eu olho muitas vezes a minha aflição. Mas Deus está olhando todo o contexto. Tem horas, irmãos, que Deus coloca dificuldades em nosso caminho. Tem horas que Deus coloca obstáculos no meu caminho, no seu, mas é na hora que nós estamos ali, parados no nosso problema, que às vezes Jesus está usando a minha e a sua vida, no nosso problema, para resolver o problema de outras pessoas. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um irmão muito amado nosso, muito conhecido nosso irmão Gênio. Quantos aqui conhecem o irmão Gênio? Dá um glória em nome de Jesus. Que eu só tenho 10 minutos para terminar esse negócio aqui, em nome de Jesus. Meu Deus! Aquele relógio está atribulado, me dizendo que é 10h18 da noite. Sangue de Jesus, 7h20. Tenho 10 minutos. É isso mesmo, meu pastor? 10 minutos. Senão eu vou ficar preso na barreira policial. Sangue de Jesus. Vamos lá. Eu conversando uma vez com o irmão Gênio. Tá certo, minha pastora? A senhora quer o horário oficial da igreja?
10 minutos? Prometo aos irmãos que eu termino. Irmão Gênio me ligou um dia. Irmão, essas experiências que a gente tem individual com Deus é um negócio tão forte. Quando a gente compartilha com alguém que está na mesma fé que a gente, é um negócio, né, que bate no nosso coração. E Gênio me falava, ele disse, rapaz, esse mês já é a 3ª vez que eu vou parar no pronto-socorro com a minha filha, de madrugada. Mas não teve uma dessas vezes que eu fui na madrugada, não sei se ele compartilhou com alguém essa experiência aqui, não sei, todas as vezes que Deus me levou com a minha filha no pronto-socorro, para a minha filha não era nada, tomava o medicamento e saía de lá em paz, mas não teve uma vez que não tinha alguém ali precisando de uma palavra de Deus. Teve gente que foi curada, na fila ali, aguardando o atendimento. Chegou ao ponto de eu sair do hospital, olhar para o céu e dizer a Deus, ó Deus, no dia que o Senhor quiser que eu venha orar por alguém no hospital, não precisa botar minha filha mais enferma não, só me avisa que eu venho de boa, não precisa mais adoecer a minha filha. Porque às vezes é assim, irmãos. O Espírito Santo pega Felipe, tanto lugar bom para botar o cara, não, vai para o deserto. Rapaz, o que é que tem no meio do deserto? Eu estava pensando que agora que eu participei do Pentecoste, hein pastor, pensa aí, estou no meio de um lugar, meu irmão, orando, e daqui a pouco língua de fogo, que o mistério, o Pedro entrou no reteté ali, o negócio começou a mover, e daqui a pouco João começou a falar em língua, e foi aquele movimento, aquela coisa toda, aí o Felipe, Deus chega para mim e diz, vai para o deserto, ainda tive que ir andando. A Bíblia diz que ele não foi pelo Espírito para o deserto, ele voltou do deserto pelo Espírito, mas até chegar lá, ainda teve que ir andando. E tal Espírito, para onde é que eu vou? Vai para o deserto. Meu irmão, esse negócio está atribulado. Não, meu irmão, é para deserto mesmo que eu estou lhe mandando. Rapaz, eu acho que essa coisa está errada. Vou fazer prova de Deus. Porque quando manda a gente para deserto, meu irmão, é uma tribulação do inferno. Vai para onde? Para o deserto. Mas pelo menos o senhor vai mandar um anjo me levar. Não tem anjo não, meu irmão. Você vai com o seu pé mesmo. É você que tem que decidir entrar no deserto. E no deserto tem o que para eu ver? Nada. Tem o que para eu beber? Nada. Tem o que para eu comer? Nada. E onde é que Deus quer que eu fique? No deserto. Daqui a pouco, quando esse homem está no deserto, meu irmão, você entendeu o que é que ele está fazendo ali. Me vem passando uma carruagem. O Espírito de Deus diz, pergunta ele aí dentro aí dessa carruagem. O homem está lendo um livro aí dentro. Pergunta se ele entende o que ele está lendo. A Bíblia diz que Filipe grita do lado de fora. Você entende o que você lê? Meu irmão, o homem manda parar tudo. Para tudo aí nesse negócio aí. Quem é você, meu irmão? Como é que você sabe que eu estou lendo? Como é que você sabe que eu não estou entendendo? Ele disse, agora você está interessado? Rapaz, isso é tão forte. É tão forte. Que você vê hoje, estruturas totalmente instituídas de religiosidade, de religião, é história. Você vai ver a história comum, contar que tem pessoas que confessam a fé cristã, que acreditam em Jesus na Etiópia, que fizeram verdadeiras... Está na Discovery, pesquisa na Discovery que você vai ver. Catedrais do cristianismo que vieram do judaísmo, olha que doideira, do tempo de Salomão, hebreus que vieram de Salomão, que aceitaram a fé cristã na Etiópia. Aí você pergunta, de onde foi que veio isso? De um homem que Deus levou para o deserto, para perguntar a um outro homem se ele entendia o que ele estava lendo. Às vezes eu, você e outros mais nos perguntamos, Deus, por que está essa crise toda, meu pai, essa confusão toda? E o Senhor não mandou o anjo do arrebatamento me colocar no esconderijo do Altíssimo para que eu não tivesse que passar por isso. Porque às vezes no meu e no seu caminho, enquanto Deus está intervindo na minha e na sua história, no meio do caminho, tem alguém que já esgotou todas as suas forças, já gastou todos os seus recursos, mas na estrutura humana ainda não encontrou resolução
para o seu problema. E é porque Jesus parou para ouvir o meu pedido, que muitas vezes essas pessoas vão ser alcançadas pela misericórdia de Deus. Estamos vivendo, queridos, um período terrível. Mas a Bíblia diz que chegaram da casa de Jairo e disseram a ele: olha, você já, e agora eu só tenho 5 minutos, você já clamou ao mestre, você já chamou por ele, mas agora a menina, foi o que aconteceu, pastor Leão? Me diga aí, o que é que aconteceu com a menina? Morreu. Já morreu. Tem uma coisa muito grave, muito boa, grave não, muito boa, que eu e você precisamos aprender com um homem chamado Bartimeu. Preste atenção. A Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho. Bartimeu era a guitarra de Tico, estava aqui à beira do caminho, clamando por Jesus. Pelo que a Bíblia conta, Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando. Não é assim que a Bíblia diz? Que Jesus ia passar por ali. Bartimeu é cego. Bartimeu não está vendo. Bartimeu meio verde aqui, mas é Bartimeu. Deixa eu botar a capa de Bartimeu aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Pronto. Rápido, porque a gente está com horário curto por causa do toque de recolher. Mas vamos lá. Está o Bartimeu aqui. Aí diz que Jesus vem passando, não é isso? Aí Bartimeu, ouvindo falar que Jesus ia passar, a Bíblia diz que Bartimeu começou a clamar. Mas Bartimeu começou a clamar antes de Jesus passar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus ainda está antes de Bartimeu. Aí Jesus vem andando. Agora Jesus está de frente ou de lado. Não sei de que posição Jesus estava. Eu sei que ele já estava agora próximo a Bartimeu. E Bartimeu continua gritando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Mas está na presença de Jesus. Espera aí. Ele começou a clamar antes da presença de Jesus. Agora ele está na presença de Jesus. Jesus deu atenção a Bartimeu na presença dele? Deu ou não deu, irmão? Em nome de Jesus, me ajude, que eu só tenho 3 minutos agora. Deu ou não deu? Na presença de Jesus, teve ou não teve atenção a Bartimeu? Me arrisque aí, grupo de louvor. Jesus atendeu a Bartimeu na presença dele? Todo mundo está com medo, eu vou responder porque meu tempo está curto. Não deu não. Não deu não, pastor. Na presença dele. Começou a clamar antes dele chegar. Jesus chegou, está na presença de Deus. Clamou a Jesus. Jesus fez o que com ele? Fingiu que nem viu, passou. Aí Jesus agora já está aqui, ó. Ó Bartimeu verde lá, com a capinha dele. Eu botei até a capinha ali de Tico. Está ali Bartimeu. E Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí chega alguém ainda para dizer a ele: ô meu filho, preste atenção. Você começou a clamar. Vou alisar a cabeça de Bartimeu careca aqui. Está sem cabelo. Antes de Jesus chegar, Jesus passou por você, não lhe ouviu. É agora que Jesus já passou que ele vai lhe ouvir? Eu pergunto a você nessa noite: se fosse você que tivesse um problema, se fosse você que estivesse vivendo uma situação difícil na sua vida, se fosse você que estivesse vivendo uma situação que só Deus pudesse resolver, você clamou por Deus antes de você conhecer a Ele, você aceitou Jesus, entrou na igreja, se batizou, fez tudo o que Ele pediu, estava na presença dEle e clamou com todas as suas forças e Ele não lhe ouviu. Eu estou falando nessa noite aqui para gente que já tem clamado a Deus há algum tempo, por um propósito. Oh Deus, meu Deus, esse tempo não gosta de mim, mas vai encerrar no horário certo. Aquele relógio ali está atribulado, mas vai dar certo aqui embaixo. Eu estou falando com gente aqui, pastor, que está perdendo a esperança.
Eu estou falando com gente aqui que diz assim ao Senhor, já procurou o Senhor e disse, pastor, antes de eu ser crente, eu já pedi a Deus por isso. E Deus me salvou. E agora que eu estou na presença dele, eu estou pedindo, mas sua força está acabando. E tem alguém que já chegou para você e já lhe disse assim, meu irmão, para de clamar em nome de Jesus, que a gente não aguenta mais ouvir você falar desse mesmo assunto. Aceita essa situação de derrota na sua vida. Aceita esse fracasso na sua vida. E você já está quase sendo convencido à ideia de continuar cego. E você já está sendo quase convencido à ideia de que sua filha já morreu e depois que morre não tem mais jeito. Eu quero que eu aqui, começar de mim e você, aprendamos nessa noite com um homem chamado, como é o nome do homem? Pelo menos isso, irmão, em nome de Jesus, como é o nome do homem? O nome do homem era Bartimeu, mas vamos lá. Meu Deus! O nome do homem era Bartimeu. Mas o que importa é que você vai aprender a lição nessa noite. Alguém chegou para Bartimeu e disse assim, para de incomodar o mestre, porque a sua oportunidade já passou. Porque o seu tempo já passou. O que é que eu e você faríamos se alguém chegasse para a gente e dissesse isso? Você tinha fé em Deus antes de conhecer a Deus. Deus entrou na sua vida, passou por você. Você serviu a Deus, clamou a Deus, fez jejum, fez oração, fez campanha e Deus não lhe respondeu. O que é que você faz? Irmão, fica quieto, para de gritar, para de reclamar. Eu e você, o que é que nós faríamos? Eu lhe digo sinceramente, eu não sei o que eu faria. Porque no dia, irmãos, que eu tive uma pneumonia, que eu comecei a sentir uma dor do inferno nas minhas costas, que eu tentava respirar e não conseguia, que eu orei uma vez, orei duas, orei três, orei quatro, quando eu me joguei no chão, porque eu não aguentava mais de dor, eu disse, esse negócio de crente não é mais para mim, eu não quero mais saber de Deus, e esse negócio de igreja eu estou fora. É assim que eu reajo quando eu estou no problema, não sei você, mas eu estou aqui nessa noite porque eu quero aprender com um homem chamado Bartimeu. Porque quando alguém disse a ele, meu velho, sua oportunidade passou. Seu tempo já passou. Ele disse, então é agora que eu vou gritar mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando esse homem grita, irmãos, o grito não saiu daqui, Ele estava gritando Jesus, filho de Davi, porque ele sabia da promessa. Alguém ensinou a ele, quando ele era criança, que o descendente de Davi viria. Só que quando ele começa a clamar por último, o grito não sai mais da mente. O grito agora sai do coração. E ele começa a clamar com todas as suas últimas forças, porque aquela foi a última vez que Jesus passou em Jericó. Jesus disse, pois bem, tem uma multidão me seguindo. Para todo mundo agora. O tempo vai parar. Vai parar todo mundo. São doentes, eu não quero saber. Para todo mundo e traz o cego até mim. Porque o cego agora vai começar a vida dele de novo. Porque o cego agora vai enxergar. Quando ele chega na casa daquele homem, ele diz, olha, faz o seguinte, manda os incrédulos embora. Porque incrédulo não tem meio no reino de Deus. A gente, irmãos, tem tido, às vezes, muita compaixão do que Deus mandou destruir. Deus, quando chega para Amaleque, Deus chama Saul e diz, olha, agora eu não quero nem que poupe as crianças. Se você for olhar isso com seus olhos carnais, você vai achar um absurdo o que Deus disse. Você vai achar que Deus é um Deus sanguinário. Porque a visão humana vai achar que é loucura aquilo que vem da parte do Espírito. Mas quando Deus chama Saul, ele diz, eu não quero que você poupe nem as crianças dos amalequitas, porque esse povo foi destinado à destruição. É para seguir a ordem que Deus deu, irmão. Nós estamos em um tempo de guerra contra o inferno. Porque o inferno já levantou guerra contra a igreja. Você queira ou você não queira.
contra os princípios da palavra de Deus. Mas uma coisa eu tenho para lhe dizer. Quando Deus disse, manda os incrédulos embora, era para mandar incrédulo embora mesmo. Porque incrédulo não está ali para poder ver milagre, não. Incrédulo está ali para dar risada do seu fracasso. Manda esses incrédulos embora. E depois que os incrédulos foram embora, só uma palavra dele foi suficiente para que a vida voltasse ao corpo daquela menina. Não sei qual é o milagre que você está esperando na sua vida. Não sei qual é o trauma que você tem na sua vida que nunca deixou você ter vida em Deus. Não sei qual é o fantasma do seu passado que lhe assombra, que toda vez que uma coisa começa a querer dar certo na sua vida, você mesmo fica esperando só o próximo fracasso. Mas eu vim aqui nessa noite como boca de Deus para lhe dizer que o Deus que eu sirvo, o Deus que está escrito nessa palavra, Ele vai além de uma estrutura religiosa. Ele vai além de conhecimentos humanos. Porque Ele se preocupa com o que eu e o que você sente. Ele se preocupa com o nosso coração. E Ele nos garantiu que se nós amássemos a Ele acima de todas as coisas, que Ele faria o desejo do nosso coração. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Porque tem uma palavra de Deus de vida aqui nesse altar nessa noite. Tem uma palavra de ressurreição de projetos, de planos, de sentimentos. Porque aquele homem era para já estar chorando a morte de sua filha. Porque alguém chegou para ele no meio do caminho e disse: a menina já morreu. Chora e sofre o luto porque ela já morreu. Alguém chega para aquele cego no meio do caminho e diz a ele: meu filho, agora aproveita a sua cegueira, porque sua oportunidade acabou. Você está aqui nessa noite porque Deus está lhe dizendo: sua oportunidade não acabou. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto houver palavra de Deus, há milagre para ser liberado. E o Espírito de Deus está presente aqui nesse lugar. Não é o homem quem vai fazer o que você quer. Não sou eu, porque eu sou barro igualzinho a você. Com as mesmas fraquezas, com as mesmas tentações, com os mesmíssimos problemas, as mesmas incredulidades que você. Mas um cego um dia fez a diferença na estrada de Jericó. Um cego. Porque ele creu que ainda que Jesus tivesse passado, ele ia ter que parar para poder atender o seu pedido. Porque um homem um dia ouviu uma sentença de morte. Sua filha já morreu. Deixa o mestre seguir o curso dele. Ele vai entrar na minha casa. Tem gente aqui que tem orado pela sua casa, pela conversão dos seus familiares. Talvez isso tenha durado 1, 2, 3, 4 anos e você já está achando que Deus não vai fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite, em nome de Jesus: grita mais alto, porque Ele vai lhe ouvir.